tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao Sonho de Horta. Hoje a gente vai continuar nosso vídeo, mais uma parte dele, sobre como plantar alface. Meu nome é César, sou engenheiro agrônomo, para quem não me conhece. E a gente quer começar a falar agora sobre conhecer o histórico da área, o tanto que é importante você conhecer o que tinha ocorrido nessa sua área antes de você colocar a alface. Por que isso é importante? Porque a gente possa fazer uma rotação de cultura. O que é isso? Onde tem alface, você não vai entrar com alface de novo, né? Onde tem abobrinha, você não entra com abobrinha de novo. Ou onde tem abobrinha, você não entra com melancia de novo, porque abobrinha e melancia são da mesma família. Então aquela praga, aquelas doenças que gostam daquela abobrinha, vai gostar da melancia também. Então por isso que isso chama rotação de cultura, é você mudar. O que eu gosto de fazer? Se eu estou com uma folhosa, eu entro com fruto. Por exemplo, se eu estou com uma alface, depois eu entro nessa área mesmo, depois que eu colhi o alface, eu entro com uma berinjela, por exemplo. Se eu tenho a berinjela, eu colhi a berinjela, eu posso entrar com rizoma, depois eu posso entrar com uma raiz, até uma mandioca, eu posso entrar com milho naquela mesma área. Então eu faço essa rotação de cultura e isso diminui, mas muito, muito. Aliás, isso aí é o beabá da agronomia, né? Rotação de cultura. Então a gente precisa conhecer esse histórico, ver insetos, pragas, quais são os insetos, pragas que mais atacam essa área, né? Você vê o tanto de planta que eu tenho aqui, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Está controlado esses insetos? Estão controlados? Doenças de solo, tem alguma? E a gente começa a pensar em doença, a gente já começa a falar sobre as doenças que podem tá causando problemas aqui na alface. Então, se você for pensar no solo nós já temos tombamento, né? O dumping off causado por fítio. Né? Também tem mancha de esclerócio, mancha de fusário, tem podridão de raiz. Aí começa a subir para a planta, para as folhas. Septoriose, tem cercóspora, tem míldio, tá? Aí são fungos. Aí tem doenças bacterianas, a podridão mole, tem a murcha bacteriana, né? E também tem as viroses, né? Então, que a mais comum que a gente tem na alface é a vira-cabeça. Inclusive aqui na minha região eu tenho até um bom problema com esse tipo de doença. Então, para que é importante saber isso? Porque você não vai colocar o alface seu numa área onde tinha esse tipo de doença, né? Então por isso que a gente evita e faz rotação de cultura. Outra coisa, a muda que você for comprar tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes na muda, naquele substrato já vem alguma desses fungos. Aí você coloca no solo, principalmente dumping off, você coloca no solo, aí você percebe que a planta ela cai, né? Depois de 2 dias ela cai, e também acontece demais. Tá? Então esse tipo de coisa é importantíssimo você se atentar. Sobre os insetos, quais são os que mais atacam a cultura da alface? Temos pulgão, tríplice é demais, aí vem larva minadora, algumas lagartas, um pouco de mosca branca, as lesmas também são pragas que atacam também bastante. Não aqui nessa área não tem esse problema, mas áreas que são mais úmidas, né, que o solo é mais argiloso, ali a gente encontra mais esse problema de lesmas, né, e caracóis. Então é importante saber isso porque a gente precisa começar a fazer um manejo, né, um manejo integrado de pragas que a gente chama, né? Não adianta, eu já tentei no começo de carreira pensar só em caudas, encontrou a praga, começa a aplicar caudas ou inseticidas, né? Isso não resolve a vida, você acaba perdendo seu tempo. Então o negócio é muito mais amplo, o controle de pragas é muito mais amplo. E eu tenho muito problema com isso, as pessoas, eu tô com praga no meu alface, uns bichinhos pretinhos, não sei o que, verdinho, o que eu aplico, o que eu já jogo aqui? Sabe, é muito buraco mais embaixo, né? A gente precisa pensar em todo um sistema aí de produção. Tá? Então pensando em manejo integrado de pragas, já entra um pouco para a parte de agrofloresta, né? Agroecologia. Aqui nessa área a gente já conseguiu fazer esse tipo de manejo. Eu vou levantar aqui um pouquinho para você ver. Olha só, aqui essa horta tá bonita, né? E você percebe que em volta toda dela tem cordões com vegetação, olha lá. Ó, aqui é planta ornamental, ó, tá vendo? Ali no fundo também tem toda uma vegetação. Então você imagina aqui
a possibilidade de chance que você tem de ter inimigos naturais, aves, né, que se alimentam desses insetos, pragas, né? Então é isso que você precisa fazer, deixar esse refúgio para esses inimigos naturais, tá? E também, por outro lado, você consegue também usar como quebra-vento. É outra forma interessantíssima de você evitar a infestação de pragas, essa disseminação de pragas. Depois daquela área ali tem mais horta para lá. Então, por exemplo, se está ali uma cultura de couve, final de ciclo, né? Então, final de ciclo geralmente tem mais praga. Se está para o lado de lá, a minha couve do lado de cá ela está mais protegida. Minhas couve novinha que eu estou iniciando está mais protegida porque elas batem ali naquele cordão e não vêm para cá, ou vem menos, né? Então é essa a intenção. Também a disseminação de doenças. Olha as araras aqui, ó, voando, olha que bonita. Não sei se vai conseguir ver. Tá vendo? Deixa eu botar lá. Aqui tem bastante isso. Você consegue ter essa vegetação, você consegue trazer muitos animais, né, para essa região. Então isso é muito legal mesmo. Legal por aqui, agrônimo. Eu fico pelejando com esses bichos aqui. Tem um tatu que sai até de zoinho puxado já. Porque eu acho que ele vem lá do Japão, porque eu nunca vi fazer buraco grande que nem esse aqui. A anta diz que tem na cidade, tem muito, mas aqui, rapaz, aqui a anta, meu Deus do céu, ela tem uma pata que é o tamanho da minha cara aqui. E ela vai pisando em cima dos canteiros, vai acabando com todos os meus canteiros aqui agora. E tem os periquitos é um bicho danado, que faz barulho que não deixa eu dormir depois do almoço. E ainda acaba comendo todas as minhas plantas aqui, acaba comendo meus milho. Eu não tô muito chegado nesses bichos não, viu? Eu só respeito eles mesmo por causa da ecologia, senão eu não ia respeitar esses bichos não. O que eu tava falando? Ah, tá. Além disso, vem água de irrigação, bate o vento e traz essa água de irrigação, e muitas vezes bate na planta e traz o fungo junto, né? Insetos também que estão vindo de uma área vizinha, bate ali e para nesse quebra-vento. Então é importantíssimo. Outra coisa também que vento quebra, né? Quebra a planta. Quebra, ó, tá vendo aqui? Ela quebra esses ramos, né? E com isso, quebrando esses ramos é a entrada para patógeno. E aí você tem que estar sempre usando uma cauda bordaleza nesses ramos que estão quebrando para evitar de uma forma preventiva, então dá mais trabalho, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de coisa. Para quem mexe com cucurbitácea, que elas vão se agarrando, que é melancia, abobrinha, chuchu, elas vão se agarrando ali com as gavinhas dela, vem esse vento e vira elas, né? Se elas viram, elas não conseguem produzir direito. Então também mais um motivo de ter quebra-vento também, tá? Então a gente começa a pensar dessa forma. Sobre a praga, sobre insetos pragas, né? Eles são considerados insetos pragas a partir do momento que a infestação tá fora do controle. Então se você tem ali, por isso que a amostragem é tão importante, se você tem ali um pouquinho de uma lagarta aqui, outra ali, né, um pouquinho de pulgão, isso provavelmente não vai fazer grandes efeitos na sua horta. Então a gente pode saber conviver com esse tipo de coisa, né? Bom, agora a gente precisa escolher o local de fato onde vai ficar o canteiro, né? Já falamos sobre o histórico da área, que é importantíssimo. Falamos sobre os cordões de vegetação, sobre você fazer esse manejo, né, em relação ao local onde você vai colocar para preservar mais ali onde vai estar o seu canteiro, né? E outro fator importante é o sol, né? Não adianta você querer colocar alface num lugar que está sombreado. Então no mínimo 6 horas por dia, 7 horas por dia de sol, esse canteiro seu de alface vai precisar, tá? E como a gente faz para aproveitar melhor o sol, né? Principalmente lugares que são mais frescos. Eu tô aqui, eu vou abrir meus braços, aqui é o leste, aqui é o oeste. Aqui o sol se põe, aqui o sol nasce no leste e se põe no oeste. Aqui na minha frente é o norte, atrás é o sul. Então para você que está em áreas mais frias, tente fazer os seus canteiros no sentido leste-oeste, tá? Nesse sentido, porque aí o sol vai estar passando sempre em cima do seu canteiro.
Para quem está em regiões mais quentes, prefira fazer no sentido norte-sul, tá? Porque aí o sol vai passar aqui em cima, né? E ele já vai ter passado por cima do seu canteiro. Então, quer dizer, a intensidade de luz que ele recebe é menor, tá? No norte e sul. Então, lugares frios, leste-oeste, lugares quentes, norte-sul. Bom, aqui é a área que eu escolhi para ser o meu canteiro, né? Para a gente colocar a nossa cultura do alface aí. Aqui foi plantado feijão, ainda tem um pouquinho ali. Aqui nessa parte foi feijão. Aqui atrás foi couve e também foi brócolis. Então são espécies que não é da mesma família da alface, que é uma asterácea, né? Então, não sendo da mesma família já é uma grande vantagem. E a gente vai começar agora aqui a revolver o solo. A gente precisa fazer com que esse solo aqui esteja muito solto, esteja muito aerado, que a oxigenação ocorra aqui dentro. Depois que a gente fizer isso, que a gente revolver bastante esse solo, mexer bastante nele, a gente vai entrar com a calagem, né? Que é o uso do calcário, então, para corrigir. Lembrando que sempre quando você for fazer calagem e adubação, é imprescindível uma análise de solo. Mas eu sei também que muitos de vocês talvez não tenham essa oportunidade, ou em horta em casa, ou em vaso, e às vezes não consegue fazer essa amostra de solo. Então, a gente vai colocar aqui para vocês uma média, né, que com certeza você não vai errar, talvez não fique tão exato, porque você não vai ter uma amostra de solo, uma análise, mas vai ajudar bastante aí na sua área. Então ele está usando um enxadão e mandando ver mesmo, sem dó. Pra você ver como preparo de solo é uma coisa tão importante. A gente achou que a nossa irrigação que nós tínhamos feito aqui tinha conseguido fazer todo o preparo aqui, umedecer bem para que a gente pudesse preparar o solo, mas não. Olha só, a gente está num calor violento aqui na minha região, muito tempo sem chuva, mas você vê aqui, ó, isso aqui é uma pedra, é quase uma pedra. Aí você imagina, aqui tá legal, né? Mas a raiz vem vindo, vamos dizer, o canteiro vai estar aqui, a raiz vem vindo, chega num negócio desse aqui, ela não vai para frente. E aí começa a interferir todo o processo de crescimento dessa planta. Então, sem contar isso aqui, né? Esses torrões que formam. Você imagina se ele estivesse aqui dentro. A raiz vem descendo. Pega um torrão desse, o que ela faz? Fala, opa, tá muito pesado isso aqui, eu vou sair por aqui já. Aí começa a procurar. Então ela começa a gastar energia demais, procurando uma forma de desenvolver. Então o que nós decidimos fazer aqui? Vamos parar essa formação desse canteiro, tá? Infelizmente é assim, eu tinha me programado tudo para fazer isso hoje, mas não vai dar. A gente vai irrigar mais ainda, talvez depois de manhã eu venho aqui quando estiver bem mais molhado, para a gente continuar esse vídeo então, e para a gente não ter mais esse tipo de coisa aqui, e nem isso aqui, tá? Mas é isso, vamos que vai dar tudo certo. Por hoje é só mesmo, cutuca esse trem aí, mete o dedão aí no ok, no dedinho do ok aí, e inscreve no canal para você ver nós, você ver eu, e ver a Glória também, as próximas vezes, tá bom? Abraço!